Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar numa transformação bem profunda que está sacudindo a indústria automobilística, sabe? Com um foco especial na Europa. As informações que a gente levantou mostram uma reação europeia bem forte diante da ascensão dos carros elétricos chineses. Temos aqui detalhes sobre uma mudança estratégica da Renault, que é crucial, e todo o cenário competitivo que levou a isso. Nossa missão aqui é tentar desvendar essa dinâmica, essa guerra dos veículos elétricos, entender as estratégias, né? E o que sinaliza para o futuro da mobilidade. Um futuro ligado à descarbonização, que é o nosso tema central, e, claro, como isso bate aqui no Brasil, né? Parece que tem uma reviravolta interessante acontecendo lá na Europa, viu? Com umas implicações que vão além só dos carros. Para a gente começar a entender essa história, acho que precisamos pintar o cenário primeiro. A percepção lá na Europa, segundo as fontes, era de quase um tsunami chinês no mercado de elétricos. Exato. A indústria local parecia estar sendo, a palavra usada foi esmagada, sabe? Pela chegada desses carros. Falando de marcas como BYD, MG, que apesar do nome inglês, hoje é chinesa, né? Sim, propriedade chinesa. Elas não só chegaram, como assim, começaram a ganhar muito espaço muito rápido. Qual foi o segredo deles? Olha, o impacto foi realmente enorme e rápido. E não foi sorte, não. As montadoras chinesas chegaram com uma proposta muito clara. Carro elétrico com boa qualidade, tecnologia atualizada e o ponto-chave, preço. Preços muito, muito competitivos. Ah, o preço sempre pesa, né? Demais. Modelos como o BYD Dolphin, o MG4, viraram sucesso quase que da noite para o dia. Eles atacaram justamente o segmento de entrada, sabe? Os carros mais acessíveis, onde tinha pouquíssima opção elétrica na Europa até então. Eles meio que democratizaram o acesso ao carro elétrico num patamar de preço que as marcas europeias simplesmente não estavam entregando. Ok, tá. Então vamos tentar entender isso melhor. Como é que as potências europeias, né, Volkswagen, Stellantis, com toda aquela história, engenharia, como elas se viram nessa posição, quase na defensiva, no próprio quintal? O que estava acontecendo do lado de lá? É fascinante olhar para a estratégia inicial deles. As gigantes europeias, como você citou, Volkswagen, Stellantis, a aposta inicial, quando a eletrificação começou a pegar mesmo, foi em quê? Modelos maiores, SUVs principalmente. SUVs elétricos, né? Isso. E posicionados lá em cima, no segmento premium, de luxo. A lógica, parece, era buscar margens de lucro melhores por carro, né? Aproveitar quem podia pagar mais pela novidade pela marca. Entendi. Talvez tenha rolado uma subestimação da rapidez com que a tecnologia de bateria ia ficar mais barata, sabe? E da capacidade chinesa de escalar a produção. Muito rápido. Entendi. Então o foco foi no valor agregado, na sofisticação, talvez naquela tradição de engenharia de ponta, mas não necessariamente em ganhar volume no mercado de massa elétrico logo de cara. E isso, imagino, teve consequências, certo? Consequências diretas. E bem sérias. Essa estratégia de focar no topo da pirâmide, na prática deixou o mercado de massa, dos carros mais acessíveis, meio órfão de opção elétrica interessante. Criou uma brecha. Uma brecha enorme. Um vácuo, justamente onde a demanda por elétrico começava a explodir, né, impulsionada por incentivo, pela consciência ambiental, mas ainda limitada pelo preço. O resultado, uma perda que as fontes chamam de brutal de mercado para as montadoras tradicionais europeias no segmento de entrada elétrico. Gerou o que estão chamando de crise existencial. Parecia que deixaram a porta escancarada, né? É um cenário clássico de disrupção mesmo. Os grandes focam no lucro maior e são os surpreendidos por baixo. E imagino que seja aí, nesse contexto de crise, que entra a Renault com uma resposta mais direta. O que ela fez exatamente? Exatamente nesse ponto. A Renault percebeu a urgência e anunciou um movimento estratégico bem forte: relançar o Twingo.
Um nome super popular na Europa, né? Sim, um clássico. Como um carro 100% elétrico. E a grande cartada é o preço. Promessa de ficar abaixo dos 20 mil euros. Isso é muito significativo. Coloca ele direto na briga com os chineses mais vendidos. Então não é só mais um lançamento de carro elétrico. O Twingo elétrico é tipo um símbolo dessa virada de chave. Exatamente. As análises que a gente tem interpretam essa jogada não só como um produto novo, mas como uma declaração de guerra mesmo, aos concorrentes chineses no segmento de entrada. E talvez mais importante é uma admissão, ainda que implícita, de que a estratégia chinesa, aquele modelo focado em custo, em volume, funcionou muito bem. E talvez seja o caminho para sobreviver agora. É uma mudança de paradigma para uma marca europeia tradicional. Vocês acharam a fórmula, vamos usar também. Mas, o que isso significa na prática para a Renault? É só baixar o preço ou tem mais coisa aí? Ah, tem muito mais. Exige muito mais. É uma mudança profunda mesmo. A Renault parece estar rompendo com a abordagem que os outros europeus estavam tendo. Sabe, adotar essa fórmula chinesa, como você disse, significa um foco quase obsessivo em cortar custo. Custo de desenvolvimento, de produção, buscar escala massiva e, muito importante, acelerar a chegada do carro no mercado, time to market. Velocidade, né? Muita velocidade. A prioridade deixa de ser aquela margem gorda por carro e passa a ser ganhar volume, ganhar mercado e diluir os custos enormes da tecnologia elétrica, das baterias. Mas isso não parece uma aposta arriscada, cortar custo assim, agressivamente. Pode afetar a imagem da marca, e eles conseguem mesmo competir em custo com quem já tem toda a cadeia otimizada lá na Ásia? Sem dúvida, os riscos são grandes. Tem o risco de canibalizar os próprios modelos mais caros, né? Tem o desafio de manter a qualidade percebida, a segurança, que são coisas ligadas às marcas europeias, enquanto corta custo drasticamente. E a competição com a cadeia de suprimentos asiática, principalmente em bateria, é brutal. Mas a interpretação é que a Renault vê isso não como opção, mas talvez como necessidade para sobreviver a longo prazo na era elétrica. O volume é visto como essencial para bancar a pesquisa e desenvolvimento contínuos para manter a relevância. E olha que interessante. Enquanto a União Europeia discute e bota tarifa nos elétricos chineses... Sim, protecionismo. Exato. A Renault aposta na competição direta no mercado. A fonte até sugere que essa briga de frente é vista lá dentro como a única arma que realmente funciona no longo prazo. É uma aposta na própria capacidade de inovar em processo, em produto, para ser competitivo. E se a gente conecta isso ao cenário maior? Essa atitude da Renault pode ser um divisor de águas? Pode acabar forçando outras montadoras europeias a ir pelo mesmo caminho, redefinindo a indústria por lá? E como isso se encaixa na agenda de descarbonização da Europa? É uma possibilidade bem real, sim. A Renault está agindo como um provocador. Esse movimento pode pressionar outras montadoras a reavaliar suas estratégias, principalmente no segmento de entrada. Que é crucial para massificar o elétrico, né? Fundamental para atingir as metas de emissão. Justamente. Pode ser o começo de uma reorientação maior na Europa, focada em competir forte em preço e volume, não só em luxo e tecnologia de ponta. Isso, claro, acelera a adoção de elétricos, o que está alinhado com os objetivos de descarbonização. Mas, por outro lado, também levanta questões sobre a sustentabilidade da cadeia desses carros mais baratos, né? Um ponto-chave quando a gente pensa em finanças regenerativas, na pegada de carbono completa. E essa batalha toda não fica só na Europa, né? As fontes indicam que o que rola lá tem eco forte aqui no Brasil. Sim, a análise faz um paralelo bem direto. A dinâmica da Europa tem um reflexo claro aqui. A gente viu nos últimos anos um sucesso que foi descrito como avassalador, de modelos como o BYD Dolphin, o GWM Hora 03. Verdade, eles chegaram com tudo. Exato. E isso sugere muito forte que tinha uma demanda reprimida aqui no Brasil por carro mais tecnológico, eletrificado, elétrico puro ou híbrido, mas que coubesse no bolso de mais gente. O consumidor brasileiro parecia meio órfão de opção que juntasse modernidade e preço acessível nesse nível. E como as montadoras tradicionais que estão aqui no Brasil estão reagindo a essa mesma pressão que a gente vê na Europa? Elas estão se mexendo sim.
cada uma com sua estratégia adaptada para cá, mas a pressão global é a mesma. A própria Renault, por exemplo, já tinha se posicionado aqui com o Kwid E-Tech, né? Ah, sim, um dos elétricos mais baratos. Exato, tentando ocupar esse espaço do elétrico acessível. É meio que uma versão local da mesma lógica do Twingo europeu, antecipando essa necessidade. E a Stellantis, outro gigante global com muita força aqui? A Stellantis parece seguir um caminho um pouquinho diferente aqui no Brasil. A aposta forte deles é na tecnologia híbrida flex, o que eles chamam de bio-hybrid. Híbrido flex, combinando elétrico com motor etanol ou gasolina, né? Isso. Essa tecnologia combina um motor elétrico com um motor a combustão flex tradicional. Isso foi sinalizado, por exemplo, naquele conceito para o sucessor do Fiat Uno, um nome fortíssimo aqui, né? Com certeza, o Uno é um ícone. A ideia aí é oferecer uma eletrificação que aproveita a infraestrutura que já existe e o potencial do nosso etanol, que muitos veem como renovável, com menor pegada de carbono no ciclo completo aqui no Brasil. Entendi. Então temos, basicamente, duas abordagens principais se desenhando por aqui. O elétrico puro acessível, tipo o Kwid E-Tech, e os chineses, e o híbrido flex, como a aposta da Stellantis, as duas tentando responder à demanda por carro mais eficiente e tecnológico, mas por caminhos diferentes. Exatamente. O Twingo elétrico lá fora, o Kwid E-Tech aqui, a ofensiva chinesa global e a aposta da Stellantis no bio-hybrid no Brasil. São todas peças do mesmo quebra-cabeça global, sabe? Representam frentes diferentes na batalha pela relevância, pela sobrevivência no futuro da mobilidade. A luta não é só europeia ou chinesa. Ela é global e se adapta a cada mercado. A grande lição para a indústria tradicional parece ser: o futuro não vai ser decidido só no luxo, mas sim na capacidade de oferecer solução de mobilidade sustentável e acessível para a massa. Isso reforça a ideia de que a batalha pelo carro popular do futuro, seja ele elétrico, híbrido ou o que for, é crucial para a sobrevivência das montadoras tradicionais. A fonte parece bater bastante nessa tecla. Sim, a análise é bem enfática nisso. A indústria tradicional percebeu, talvez um pouco tarde, que a verdadeira batalha para manter a relevância, o volume de produção e, por consequência, os empregos, o impacto econômico, vai acontecer também e talvez principalmente no segmento de entrada. A fonte chega a dizer que a batalha simbólica pelo Twingo na Europa e pelo novo Uno aqui no Brasil é, na essência, a mesma luta. A luta pela adaptação e sobrevivência da indústria como a gente conhece, nessa transição para a mobilidade de baixo carbono. Isso levanta uma questão importante para o nosso contexto aqui no Brasil, com as nossas características, né? A força do etanol, os desafios de infraestrutura para o elétrico puro. Qual dessas abordagens, elétrico acessível ou híbrido flex, tem mais chance de dar certo no médio prazo? E qual pode entregar resultado melhor em redução de emissão na nossa realidade? Essa pergunta é de $1 milhão para o mercado brasileiro, né? O Brasil é um caso único por causa da matriz energética, da história do etanol. A estratégia do híbrido flex da Stellantis pode ser vista como bem pragmática, uma ponte de transição que usa a infraestrutura de abastecimento, que já está aí, e o potencial do etanol para reduzir a emissão, especialmente no ciclo completo da cana. Uma adaptação mais suave, talvez. Pode ser. Mais suave para o consumidor e para a rede. Por outro lado, o custo da bateria está caindo, né? O apelo do 100% elétrico existe. Zero emissão local, custo de rodagem menor e a infraestrutura de recarga está crescendo, mesmo que devagar. Isso impulsiona os modelos da Renault, BMW, GWM. A velocidade com que o custo do elétrico puro vai cair e a infraestrutura vai se desenvolver vai ser decisiva. Vai ser fascinante ver qual caminho ganha mais força e como cada um vai contribuir para a descarbonização do transporte aqui no Brasil nos próximos anos. Então, para a gente amarrar nossa conversa, o que a gente viu foi uma disrupção bem forte no mercado europeu, puxada pelos elétricos chineses acessíveis, que acharam uma brecha deixada pelas montadoras locais, que no início focaram mais no luxo. Vimos a reação da Renault mudando a rota para competir em custo e volume com o Twingo elétrico, adotando uma estratégia parecida com a dos asiáticos, e entendemos que essa competição é global, com estratégias específicas aqui no Brasil, como o Kwid E-Tech e a aposta no bio-hybrid.
Tudo isso dentro do cenário maior da transição energética e da busca por uma mobilidade mais sustentável. Exato. A dinâmica da indústria automotiva mudou profundamente. A competição ficou muito mais forte e se deslocou para um terreno onde acessibilidade e volume são cruciais, mesmo na transição para a eletrificação. As montadoras estão sendo forçadas a repensar tudo: modelo de negócio, cadeia de suprimento, até o que define um carro na era pós-combustão. E essa corrida intensa pela acessibilidade, essa busca por volume quase a qualquer custo, inspirada pelo modelo chinês e agora repetida por gente como a Renault, isso nos leva a uma reflexão final, que acho importante. Vai um pouco além do que as fontes detalham, mas está conectado. O que pode acabar sendo sacrificado nessa busca sem fim por custo baixo? Será que a gente corre o risco de uma padronização exagerada dos elétricos de massa, onde a única diferença real vai ser o preço? Onde fica a inovação em design, em experiência do usuário, em material mais sustentável, ou mesmo em avanço de segurança que vá além do básico, nesse cenário de otimização extrema de custo? Fica a questão para a gente pensar. Como esse foco quase total na acessibilidade pode redefinir não só o mercado, mas as nossas próprias expectativas sobre o que um carro elétrico deve oferecer no futuro? E quais são os trade-offs, as trocas socioambientais que estão implícitas nessa transformação toda? Uma reflexão essencial para a gente continuar acompanhando e para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.